E por isso esses rumores da reforma tributária podem ser, na verdade, uma grande oportunidade. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje a gente vai trazer de novo aqui o tema da reforma tributária. Isso porque vocês viram que na semana retrasada foi entregue ao Congresso a proposta da reforma tributária e principalmente afetando ali as nossas ações de dividendos e os nossos fundos imobiliários. A distribuição de dividendos foi lá colocado que agora seria tributada em 20% na fonte e a distribuição de lucros de fundos imobiliários em 15%. Porém, é nítido que isso gerou um estresse de mercado e esse estresse de mercado fez com que várias ações de dividendos viessem abaixo e inclusive o nosso índice de fundos imobiliários IFIX também corrigisse, caísse bastante. Porém, a possibilidade dessa queda ser uma grande oportunidade de compra pode estar ganhando mais incrementos com alguns depoimentos e algumas notícias recentes, e por isso que a gente vai trazer tudo isso aqui e olhar, claro, para os principais fundos imobiliários. Quais deles poderiam ser uma oportunidade de compra agora? Então vamos ver tudo isso, mas claro, antes, assim como a gente está de olho nos melhores ativos e nos melhores investimentos para multiplicar o seu capital, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente traz vídeos novos todos os dias e também deixa o seu likezão. Depois que essa proposta de reforma foi entregue no Congresso para ser votada, vários nomes do mercado têm criticado essa proposta porque afinal ela eleva a carga tributária e na sua maioria prejudica os investidores. Por isso, inclusive, o Luiz Stuberger, gestor de um dos fundos mais famosos que a gente tem aqui no Brasil, o Fundo Verde, fez uma carta explicando o porquê essa reforma tributária seria um tiro no pé que o governo está dando com essa proposta de reforma tributária que foi colocada. Ele mesmo ainda sabe e pontua que todos os pontos da reforma tributária têm que ser discutidos e que provavelmente a gente vai ver muitas mudanças até ela ser aprovada, inclusive uma notícia sobre fundos imobiliários que a gente vai trazer na sequência, mas ele destaca que só da reforma ter sido entregue nos moldes que foi para o Congresso, ela já abala um pouco o sentimento dos investidores para investimentos de médio prazo. E claro, a maior crítica feita por ele é que bem agora no momento de retomada econômica, onde a gente está conseguindo essa imunização coletiva, agora o governo coloca 20% de tributação de dividendos, 15% de tributação para fundos imobiliários e na contraparte dá um benefício ali de 2,5% no imposto de renda, ou seja, o custo-benefício é totalmente desproporcional e não só ele, como diversos gestores de fundos, diversos nomes renomados têm criticado essa reforma tributária, o que já está causando algum impacto na ala econômica do governo. Agora o Paulo Guedes já admite fazer uma regra de transição para o fim do juros sobre capital próprio e também para a tributação de dividendos. Ou seja, ao invés de acontecer como está previsto nessa reforma, que a partir de 1 de janeiro de 2022 os dividendos seriam tributados em 20%, pode ser que ele crie uma escala, uma escada para instituir essa tributação em etapas. E claro, onde há fumaça, há fogo. Então essa pressão que o mercado está colocando, que os investidores estão colocando sobre essa proposta para colocar investindo no Brasil, pode surtir efeitos e quem sabe logo menos a gente não tem mais novidades aí sobre a tributação de grandes empresas aí na distribuição de dividendos. Agora, se a gente já tem essa possibilidade aí para grandes ações, para fundos imobiliários isso pode estar ainda mais iminente. Isso porque de forma geral dentro do governo, o lobby para não passar essa tributação de 15% de imposto sobre a distribuição dos lucros dos fundos imobiliários já está tão forte quanto de ações, porém os argumentos usados para retirar essa pauta da reforma tributária são ainda mais fortes do que o da distribuição de dividendos. Isso por três grandes pontos importantíssimos. O primeiro é que essa tributação de 15% na fonte da distribuição de rendimentos de fundos imobiliários apresenta um potencial de arrecadação insignificante para o Estado. Se pegar todo o imposto que seria arrecadado com a instituição desse imposto nos fundos imobiliários, o valor total ia dar 1,5 bilhão de reais por ano contra os atuais ali quase 4 trilhões de reais que o governo arrecada por ano no total de impostos. Ou seja, dá menos de 0,01 do total que o governo arrecada de impostos por ano, por isso não refrescaria nada, isso não aumentaria em praticamente nada a arrecadação do governo. E isso porque vem justamente de encontro com o ponto 2, que o grande impacto que o governo traria com essa arrecadação seria sobre nós, sobre as pessoas físicas, míseros investidores de fundos imobiliários. Mais de 70% do volume mensal negociado em bolsa de fundos imobiliários é feito por pessoas físicas. E mais do que isso, mais da metade do total de investidores em fundos imobiliários
tem uma renda mensal declarada familiar de menos de R$ 5.000 por mês. Ou seja, aprovando essa tributação, mais da metade das pessoas afetadas que teriam que arcar com essa tributação são pessoas que, na verdade, o governo está tentando proteger com essa reforma tributária. Ou seja, com esse argumento junto com o primeiro, já deve cair por terra qualquer discurso do governo. E além disso, ainda tem um terceiro ponto, que seria a diferenciação que o governo estaria fazendo na tributação de fundos imobiliários em relação a outros investimentos. Isso porque na reforma tributária a gente não tem nada citando lá a instituição de imposto sobre LCI e CRI, né, que são letras de créditos imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários, que na prática funcionam muito semelhante a uma oferta pública de um novo fundo imobiliário. Afinal, todos têm a mesma finalidade de levantar recursos para se investir em imóveis. E além de tudo isso, ainda tem essa publicação do Thiago Reis da Suno, onde ele fala que a cada R$ 1 milhão investido na construção civil emprega na média 18 pessoas. E a instituição dessa tributação, como querem fazer, pode comprometer investimentos nos fundos imobiliários e, portanto, comprometer quase 500 mil empregos, meio milhão de empregos. E por isso nós temos tantos argumentos, tanto lobby para o lado governamental de não instituir, de já fazer essa desidratação na proposta da reforma tributária. Então, claro, antes da gente conferir alguns fundos imobiliários, já deixa aqui nos comentários, você acha que essa tributação de fundos imobiliários vai adiante ou não? E a de dividendos, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E claro, como consequência desse anúncio, vários fundos imobiliários têm sangrado recentemente nesse último mês na bolsa, e por isso a gente queria destacar alguns fundos imobiliários aqui que caíram e fazer um comparativo aí junto com vocês. O primeiro fundo que a gente queria destacar é o VISC11, que é um fundo da Vinci de Shopping Centers. O fundo recuou quase 2% no último mês. Se a gente pegar o preço sobre o valor patrimonial dele, está hoje em 0,89. Ou seja, adquirindo cota desse fundo, você está comprando, na verdade, um imóvel com 10% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Claro que, como é um fundo de shopping center, sofreu muito nesse último ano e por isso hoje o yield dele ali dá no caso dos 4%, porém com a retomada da economia a gente pode ver esse yield crescer. Outro fundo que sofreu muito, caiu quase 7% nesse último mês, foi o XPLG, fundo logístico administrado pela XP Investimentos, e hoje também ali está com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. E hoje tem um dividend yield ali na casa dos 6,5%. E por último, e não menos importante, inclusive um dos fundos imobiliários mais queridos por vocês aí, que pedem pra gente, inclusive lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, já segue lá, @afaculdadodinheiro, que é o MXRF11, o fundo de papéis que a gente tem trazido aqui, que com a subida da taxa Selic pode inclusive ser beneficiado e que ele estava sendo negociado sempre ali com preço sobre valor patrimonial de 1,1, 1,15 e agora com essas recentes quedas, inclusive ele caiu mais de 3% nesse último mês, ele tá ali no 1 para 1, no 0,99, ou seja, ele tá sendo negociado por preço de cota sobre valor patrimonial no mesmo nível. E você sabe, né, como é um fundo de papel, ele precisa distribuir efetivamente os seus rendimentos e por isso ele tem um dividend yield hoje ali na casa dos quase 9% nos últimos 12 meses. Então esses são só alguns dos fundos imobiliários. Se você quer ter uma visão maior e receber de graça relatórios de fundos imobiliários, manda uma mensagem no nosso direct do Instagram, porque a gente já falou aqui, a gente tem a parceria com a Wise e BTG, e aí você pode investir por lá e receber relatórios grátis todos os meses sobre os principais fundos imobiliários. E não só fundos imobiliários, análise das principais ações de crescimento, small caps, de dividendos. Então, claro, já manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram. Obrigado por ser inscrito aqui no canal, por ter deixado seu likezão. Amanhã a gente volta, claro, com mais vídeos pra vocês. Por enquanto a gente tem outros vídeos aparecendo aqui na tela. Então por hoje é isso. A Faculdade do Dinheiro fica por aqui. Fiquem com Deus, é nóis, valeu e até a próxima. Falou!